had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa noite, meu povo. Ó, meu despertador. Nossa, foi bem na hora do boa noite. Que eu cronometrei 15 minutos, falei para o nosso convidado que começaríamos em 15 minutos e veio meu despertador. Mas cá estou eu, e aí quando vocês ouvem a minha voz primeiro, significa aquela triste história, né? A Adriele não está aqui hoje. A Drica é uma pessoa trabalhadora, né? Não que nós não sejamos, mas ela escolheu trabalhar com o esporte, né? Além de ter o esporte como um hobby, então nessa hora provavelmente ela está em algum jogo de futsal. Mas um beijo pra Drica que volta na semana que vem. Mas eu não vim mal acompanhado. Eu aproveitei essa deixa e trouxe um elemento fixo, né? Deste podcast que vocês ouvem e que sempre vem pra brilhantar. Então, boa noite, André. Como que você está? Boa noite, Agatha, ouvintes do LB das Minas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Infelizmente sem a Drica, como você falou aí, né? Então, hoje é aquele episódio que a gente pode dar aquela falada mal no Boston Celtics, né? Dá pra aproveitar e deixar essa... Ainda bem, porque ontem eu fiz uma live, André, e aí o pessoal começou a falar um pouco mal do Marcus Smart e ela desligou a live, porque ela, né? Ainda não superou. Pois é, antes da gente entrar no tema, porque o pessoal que ouviu a parte 1 já sabe que é a parte 2, hoje que a gente vai falar dos últimos anos, né, a partir de 2010, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Victor lá da FBA, que é o Fantasy que eu participo, que eu voltei, inclusive, né, participei durante a pandemia, é um Fantasy bem elaborado, diga-se de passagem, eu gosto bastante, e ele me ajudou a fazer essa compilação de dados, porque eu sou horrível para fazer isso, e o ChatGPT também ele só é inteligente até o momento que ele pede para você pagar ele, e aí eu não queria gastar com isso. E brilhantemente o Victor me ajudou, então um beijo para ele que tornou esses dados verídicos e possíveis para não precisar inventar. Mas André, antes da gente entrar nesse tema, queria falar do seu Lakewood. Está feliz com seu time? Já é uma realidade o Los Angeles Lakers? Eu mantenho minha posição de torcedor não praticante mais, né? Do Lakers, porque é muita raiva para passar, é muita incompetência. Mas, vamos ver, eu tava até comentando agora num grupo com os amigos aqui, falaram, é simples o que tem que fazer, né? O Lakers ganhou o título, parece que foi 4 anos só, né? A quinta temporada, vai fazer agora o final dessa temporada, 5º ano, assim, que ganhou o último título, mas parece que foi uma eternidade atrás. E era um time com uma característica muito forte, né? Muito clara. Defesa forte e o ataque, bola no LeBron e no AD que resolvia. E o Lakers, depois do título, depois da temporada seguinte, que teve muita lesão, mas a fórmula era a mesma, aí foi eliminado pelo aquele Suns, né, de 2021, foram no completo oposto do caminho, né, e cada vez mais está só dobrando a aposta, e quando a gente vê os rumores, né, falando em Valanciunas, em Zach LaVine, em Trae Young, é o exato oposto do que o time precisa, né, o time precisa de defesa, precisa de gente séria, de cascuda mesmo no elenco, que não tem, né, o elenco é muito fraco, cabeça fraca do time, e parece que o J.J. Redick ainda não conseguiu colocar isso na cabeça desse time, mas vamos ver o que acontece nos próximos meses aí, mas a temporada em geral eu tô gostando, tem muito time bacana de ver, que pelo menos não me faz passar tanta raiva assim com o Lakers. E pra você, quem tá sendo a surpresa da temporada até agora? Pode ser um time. Pra mim é o Rockets. Eu já tem alguns anos que eu assisto esse time, principalmente depois que escolheram o Sengun, né? Eu gosto muito dele.
E eu achava que esse time ia dar um salto, mas eu achava que seria um salto mais modesto, assim, né? Ele estaria ali brigando pelo play-in, mas a defesa desse time é um negócio absurdo. Acho que o Doc, eu vi uma declaração dele esses dias, e é muito isso, você não existe um time campeão, ou que queira ser campeão, né? Disputar a sério, que não tenha uma defesa dominante. E o Rockets tem isso, né? Acho que o Amen Thompson e o Tyree Eason, os dois do banco, defendem muito. É o absurdo que eles fazem no jogo quando entram. Então, assim, pra mim tá sendo a maior surpresa. Eu coloco o Rockets porque pra mim o OKC não é surpresa, né? Já fala bastante, é evolução, caminho natural, assim, mesmo com as lesões. É um time muito bem treinado, o elenco muito bem montado, redondinho, então não é tanta surpresa, assim. Esperava que fosse o primeiro, talvez não com esse nível também de dominância pelas lesões, né, principalmente do Chet, mas então acho que para mim o Rockets é a principal surpresa assim, positiva da temporada. Acho que vai dar muito trabalho numa segunda rodada. Eu estava achando que eles ficariam mais na parte de baixo dos playoffs, né, sem mando de quadra, mas agora não acharia estranho eles terem mando aí na primeira rodada, podendo então chegar numa segunda, né? Essa foi minha aposta para a surpresa da temporada. Então, como eu já esperava que fosse ser uma surpresa, eu fico feliz. Mas eu tava até falando disso ontem, inclusive. Foi uma boa pergunta que o pessoal fez por lá. De quem era a surpresa da temporada pós-começo, né? Eu acho que eu diria o Warriors. E de fato eu não esperava que o time fosse estar tão bem. Saída do Clay, e aí é aquela coisa, né? Tá na hora de ir pra uma remontada. Ficou um time mais ou menos, mas parece que os caras estão segurando a bronca lá, né, André? Pois é, do Warriors eu até favoritei a mensagem num grupo que eu tenho com os amigos. Antes da temporada começar, eu mandei uma mensagem, eu falei assim, eu acho que eu gosto desse Warriors mais do que eu deveria. Né? Eu tava apostando um pouquinho assim, porque apesar de ter perdido agora o D'Anthony Melton, né, que é um cara que eu gosto muito, desde a época de Grizzlies, acho que até inclusive o Grizzlies nunca não superou tanto essa perda dele, assim, desde que saiu, dele e do Kyle Anderson, que também tá no Warriors, né? Mas assim, eu acho que o Warriors, eles perderam o Clay, mas conseguiram trazer 3 caras de rotação, de topo de rotação, né? Não fosse titular, mas logo os primeiros do banco ali, no Buddy Hield, no Kyle Anderson e no DeAnthony Melton. A Melton, infelizmente, machucou, é bem provável que agora seja trocado, né, para usar o salário dele, porque ele assinou um contrato de 1 ano somente. Mas então, assim, eu acho que é, realmente é uma surpresa, mas eu tava achando que daria bom. Não ser o segundo, terceiro ali no Oeste, obviamente, mas também acho que não sei se consegue sustentar tanto isso, mas tá sendo uma baita de uma diferença, né, até de filosofia do próprio Kirk. Ele sempre trabalhou com rotações muito curtas, e ele tá aí jogando com 11, 12 jogadores todo jogo, né? Tô achando bem interessante. E eu ouvi em algum podcast, não lembro agora qual, falando que o crédito que eles estão dando muito para a defesa é pro Jerry Stackhouse, ele chegou esse ano para a comissão do Kerr, esse jogador bem famoso, ele dos anos 90, começo dos anos 2000, e que ele dá nota defensiva para cada jogador a cada jogo. Então ele está criando ali uma competição interna de que ninguém quer ser a pior nota, tá muito desgarrado do resto. Então isso está ajudando muito ao time também tá jogando coletivamente muito bem. Então assim, acho que realmente é uma surpresa, e é engraçado porque é uma surpresa por outros motivos, né? É um Warriors diferente e parece que nunca acaba, né? Ele sempre acha que vai chegar ao final da era Curry lá, e parece que sempre conseguem achar um fôlegozinho aí para tá dando trabalho nos playoffs. Pois é, veremos, né? Estamos ali no topo, de cima nós vemos vocês aí do Lakers e o resto do pessoal. Mas vamos falar do assunto, do que importa. Chegou a hora da gente bater um papo sobre o draft, o valor de cada pick e o que os times fazem com essa escolha a partir do ano de 2010, né? Então, para quem não ouviu o último episódio, dá uma pausa, volta lá, é bem rapidinho. E a gente falou de 85, 90 até 2009, onde compilamos e pegamos um estudo
E entendemos um pouquinho mais de qual a pick costuma ser a mais valiosa, que jogadores, a depender da pick, vão por exemplo, para um All-Star ou viram grandes estrelas, e também quem são os melhores jogadores, né, de cada posição, e também como fica o ranking de cada draft, para entender qual é o draft mais forte da história, né, André? Mas pra gente iniciar, eu tava fazendo a tabela, mas eu também vi uma característica dessa galera de 2010, que são as aparições no All-Star Game, né? Quando a gente observa as porcentagens, a primeira escolha, André, ela tem uma taxa de ir pro All-Star Game de mais ou menos 75%, uma porcentagem, né? E depois disso as coisas diminuem bastante. 37% da primeira para a segunda escolha, né? Vira 37%. E na loteria, em média, a chance de você virar um All-Star é de 27,5%. Você achou que a taxa média, né? Você achou que essa porcentagem é um pouco baixa? Eu sinto que é um pouquinho, né? Não sei onde estão todos os outros, mas esperava um pouco mais das piques de loteria no geral. É baixa, mas até assim, quando vocês fizeram o convite, né, para participar, eu lembrei de cara de uma matéria. Eu lembro da matéria, mas não consegui achar. Isso que é o lado ruim só, né? De que eu lembro que foi bem na época que o Lakers terminou três anos seguidos ali com a escolha 2, né? De 2015 a 2017. E era um estudo que tinham feito, não lembro agora o período, entre todos os jogadores escolhidos com a escolha número 2, né? Nesse período que eles avaliaram, e fizesse uma média, né? Tentasse criar qual que é o jogador médio com essa escolha número 2. E olhado nas médias de carreira, qual o jogador mais próximo que teria essas médias, chegaram no Marvin Williams. Não sei se você lembra do jogador, acho que 2005, se eu não me engano, draft, foi a escolha número 2 do Atlanta Hawks. E ele passou a carreira inteira entre o Hawks e o Hornets. Depois ele passou pelo Bucks, mas já no final de carreira, um jogador mediano. Bem, assim, ele era sexto homem no time de North Carolina quando foi draftado, então tinha muito potencial, porque aquela coisa de só um ano, num time muito forte, mas o potencial vai ser muito bom, fisicamente era absurdo, né? Mas não foi tudo isso. Ele foi escolhido logo antes do Chris Paul e do Deron Williams, né? Lembro que esse draft de 2005 tinha muito essa questão do Hawks, que eles não tinham armador e foram direto em num ala, mesmo eles tendo acertado lá no Josh Smith no final da primeira rodada, da 17ª escolha, eu acho, 1 ou 2 anos antes. Então, assim, não causa tanta surpresa por lembrar dessa matéria falando que um jogador da segunda normalmente é um jogador mediano, dá um jogador mediano. Fica estranho a gente pensar porque é tão próximo da primeira escolha, né? Só um abaixo só, e tanto jogador bom que já saiu na escolha número 2, né? O Ja Morant, o Kevin Durant, dos alguns anos aí recentes, né? Então a gente sempre espera que vai ser um jogador tão forte quanto o da primeira escolha, mas normalmente realmente não é. Acho que a primeira escolha é realmente separada para o cara mais quase geracional, né? Não vai sair um geracional todo ano, mas o mais próximo de ser um franchise player mesmo, eu acho. Depois acaba tendo essa queda mesmo, assim, é um esperado, só acho que fica esse gostinho meio amargo por ser tão próximo, né? Não deveria ser uma queda tão grande, mas eu acho que é entender também que um franchise player não sai uma safra de meia dúzia a cada ano, né? Que às vezes acontece e a gente fica mal acostumado, mas não é o caso, né? Não é, a gente vai falar, inclusive, depois de um draft que parece um pouco disso, tá? O pessoal que tinha loteria nesse draft aí se deu muito bem. Mas eu tenho essa matéria, inclusive eu vou te mandar pra você dar uma olhada. E quando a gente usa essa metodologia que você mencionou, e aí eles até falam, né? Eles pegam os 4 primeiros anos de rookie do jogador e fazem um cálculo aí de vitórias também que se é esperado desse jogador, que ele participe e tudo mais, né? E como você mencionou, o Marvin Williams é a segunda posição. Você lembra qual é a primeira?
Não lembro de cabeça. A Não. primeira posição é John Wall, André. Não acertei nunca. Pois é, e é bem interessante. Depois eu vou deixar o link de tudo pro pessoal ver. Mas a terceira posição é Otto Porter. A quarta posição, Cody Zeller. Quinta posição, Chris Dunn. Então, assim, as pessoas... A gente se acostuma com as grandes estrelas, mas a chance e a média de uma pique, ela é muito mais baixa do que a gente consegue imaginar, né? Pois é. Curioso isso. E eu tenho uma teoria, óbvio, tirada da minha cabeça, fontes, né, minha voz na minha cabeça, que a segunda escolha, como o time acabou perdendo a primeira, né, vamos dizer que eu acho que eles acabam falando assim, putz, deixa eu tentar então, e talvez no caso aqui pode ter um teto maior, mas tem um risco maior também, né, acaba caindo em algumas apostas bem erradas, assim, né? Eu acho que tem esse fatorzinho também, assim, falar, já que eu perdi a primeira, deixa eu apostar de vez. Se eu acertar, eu vou ter acertado sozinho, porque eu escolhi um cara que ninguém esperava. O problema é que a grande maioria das vezes acaba errando, né? Como foi lá, sei que a gente tá falando 2010 para cá, mas o Sambo em 84, antes do Michael Jordan, né? O Darko Milicic antes do Carmelo, etc. Mas acho que talvez tenha também um pouquinho dessa aposta. Já que eu perdi a primeira escolha, então deixa eu tentar fazer meu nome aqui remando contra a maré, né, para ver se eu acerto. Eu acho que tem um pouquinho disso também. Apesar de não concordar, acho que dá para, se a gente pegar o histórico aí, tem alguns casos que sustentariam essa minha tese maluca aí. Tem muito. Inclusive, o restante dessa matéria, ele também faz uma comparação de resultados de draft, de acordo com cada time, desde 2010, comparando a sua pior pick e a sua melhor pick, né? E aí eles têm alguns parâmetros de cálculo e eles fazem um menos o outro e chegam aos melhores times desde 2010 no draft a partir desses dois fatores, né? O melhor jogador que eles pegaram e o pior. E em primeiro lugar ficou o Nuggets, né? Porque o Nuggets, obviamente, tem o Nikola Jokic, uma pick 41 que praticamente não tem valor, né? E de como pior pick tem o Mudiay na 7. Em segundo lugar ficou o Pacers, com o Paul George de melhor pick, e o TJ Leaf de pior. E em terceiro o Spurs. Aqui lembrando, né, a partir de 2010, acho que se somasse talvez ainda seja o Spurs, né? Pelo tanto de pick que eles pegaram de segunda rodada que deu muito certo, e as de primeira que também deram, sendo o Kawhi a melhor e o Lonnie Walker a pior, André. Essa parte também é curiosa, né? Você mencionou, é difícil tirar um coelho da cartola, na maior parte das vezes você vai errar, mas quando você acerta, tende a acontecer isso, né? O Jokic levou o Nuggets para a primeira posição. Pois é, exatamente. E você comentou do Pacers, esse é um time interessante, que eles praticamente não têm escolha no topo, né? Eles foram ter agora em 2022 com o Maturin, foi a mais alta desde lá que eles tiveram, acho que a pick 2, com o Rick Smith em 88. Então foram quase 30 anos que eles nunca tinham escolhido entre tão alto, né? O Paul George tinha sido a mais alta, décimo, e eles passaram alguns anos sendo bem competitivos, né? Naquele elenco com o Red Miller, depois passou a fase do Red Miller já passando por Ron Artest e o Jermaine O'Neal, depois veio o Danny Granger, que também foi pick 17, até o Paul George. Então, assim, é curioso ver assim como, apesar ter uma forma muito clara, né, que a primeira escolha é a melhor chance que você tem de conseguir construir uma franquia, é uma chance muito pequena, né, de ver se a loteria é 25%, então tem 75% de dar errado, então, né, de não conseguir essa escolha, né, então acho que assim, a fórmula o mais próximo de um garantido é uma escolha número 1, só que a gente vê casos e casos aí, como o Pacers e o próprio Nuggets, os 3 times que mencionou nesse pessoal, nenhum teve uma escolha alta.
o Spurs teve em 97 e foi até agora, de novo, em 2023, né? É uma janela muito grande e eles passaram competitivos praticamente esse intervalo inteiro, né? Pois é, e aí eles têm também essa mesma tabela fazendo um recorte desde 2004, né? E aí, nesse sentido, essa matéria de 2021. Inclusive, é bom fazer essa aspas. E aí o Pelicans fica em primeiro, porque o Pelicans tem Chris Paul, tem Anthony Davis, né? Tem o Zion, que ajuda bastante. Mas tem alguns fatores engraçados nessa tabela. Se você pega, por exemplo, o Warriors, pode parecer que é a pick mais valiosa da história deles, né? Considerando a média da pick e o quanto o jogador produziu, é o Draymond Green, não é o Stephen Curry. Essa daí você imaginava, André? Não, jamais. Ainda mais, né, tendo o Curry e o Clay sendo duas picks altas ali, né, de loteria. Realmente, o Draymond é um impacto absurdo, né? E pique 35, né? É coisa para uma vez a cada 10, 15 anos mesmo ter um cara desse nível de impacto. Mas realmente, para mim, se fosse chutar, chutaria Curry todos os dias na aposta. E o time da lanterna, se considerarmos 2004, que eles foram espertinhos, é o único time que tem como melhor jogador uma pick 1 e como pior jogador uma pick 1 também, que é o Cavaliers, que tá 62 pontos negativos, tendo como melhor jogador o Kyrie Irving e como pior jogador o Anthony Bennett. Mas eu tenho certeza que se adicionarem um aninho pra trás, essa conta vai mudar bastante. Teria feito uma baita. Vitor, teria, mas não sei se ajudaria o buraco de Anthony Bennett. Bom, Mas também se pegar essa fase 2004 até a volta até a volta do LeBron, é uma época meio bem nebulosa mesmo do Cavs, né? Primeiro, logo que entrou no esquema de LeBron, praticamente todas as escolhas foram trocadas. Acho que, se não me engano, ele só jogou com um jogador em escolha escolhido na primeira rodada, né? No Cavs, na primeira passagem dele pelo Cavs. Acho que foi só o J.J. Hickson lá atrás. O resto foi tudo trocado. Todo ano já trocava antes mesmo ou trocava antes dele de chegar a ser draftado ou na noite de draft. Então, assim, quase não teve, e as escolhas que tiveram foram todas jogadas fora. E depois do Kyrie, teve Dion Waiters, o Anthony Bennett. Então teve muita tá gente acertando agora. bem ruim. Voltou, depois que desde o Garland, o Sexton foi um meio acerto ali, né? Foi a troca do Kyrie, mas do Garland pra cá, deram erradinha no Okoro em 2020, mas 2020 foi um draft bem complicado, né? Principalmente pela pandemia, aí foi que os times não puderam fazer receber os jogadores, né? Tiveram que fazer as avaliações todas por Zoom, foi aquela coisa toda da pandemia. Acho que contribuiu um pouquinho para muita gente errar também nesse draft, mas o Cavs agora montou uma base bem forte mesmo, via draft. Pois é, e aí você mencionou drafts fortes, né? Classes fortes, e 2020 realmente é bastante atípica. Produziu até bons role players. Se a gente volta para essa conta que a gente estava fazendo no episódio passado, então pensando em todos os jogadores de cada draft e considerando as médias de carreira de cada um, somando rebotes, pontos e assistências, a gente tem aquela pontuação, né? Acima de 20 sendo estrela, de 15 a 20 sendo sólido, e de 10 a 15 sendo role player, e para baixo aí jogadores de banco e muitos busts, né? Abaixo de 5 busts. A gente tem um draft de 2020 que produziu 8 estrelas, 8 jogadores sólidos, mas produziu 16 role players e 15 jogadores de banco, além de 11 busts. Eu acho que é um dos drafts mais inflados nessa parte de banco e jogadores que não deram certo, junto com o draft de 2012, André, que aparentemente foi bem triste, que é o draft em que o Anthony Davis é escolhido na primeira rodada,
e tem um top 10 bastante triste, né? Tirando o Damian Lillard, um Bradley Beal, se você quiser considerar, também não é um draft muito interessante, né? Não, foi um draft bem estranho mesmo. Né, esse até é um dos que eu uso para fundamentar a tese da escolha 2, né? Que 2 é aquele o Michael Gilchrist, né? O que o Charlotte draftou. Charlotte no ano anterior foi uma das piores campanhas. Ele teve só 7 vitórias o ano inteiro, tentando fazer o tank pelo Anthony Davis, né? Acabaram não conseguindo na loteria. E escolheram um jogador que era muito cru, né? Ele não tinha nada não mostrou quase nada em Kentucky aquele ano, e ainda assim foi draftado no segundo. Não, se eu resolver o arremesso dele, ele vai virar o próximo wing da geração, né? Sempre fica aquela no si, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo. O cara que passou a vida inteira sem saber, sem aprender, vai milagrosamente no ano seguinte vai se transformar, né? E é um draft muito estranho mesmo, também, cheio de nomes que mesmo já vindo lá, já sabia que não eram fortes candidatos, né? Como o Thomas Robinson, Dion Waiters. Syracuse estava no finalzinho da época de Syracuse ser uma boa faculdade, né? Formadora de jogadores, até tinha um histórico muito forte antes. Tem Harrison Barnes, mas também já não era uma estrela em North Carolina, né? Também já era um pouco maior, bem role player. Então, quando você já tá draftando ali na 7ª posição, já tá pegando jogadores que você sabe que não vai ser uma estrela, já dita muito sobre o draft, né, daquele ano. Pois é, menções honrosas para jogadores de segunda rodada desse draft são melhores do que pelo menos 70% dos de loteria. Draymond Green na 35ª e Chris Middleton na 39ª. Mas ainda assim são drafts tristes. Acho que colocaria 2020 nesse balanço, mas defendendo sempre a ideia da pandemia, né? Foi um ano complicado de assistir os jogadores. Vamos falar do melhor draft por enquanto, e aí depois a gente entra no pessoal mais mediano. Mas 2018 é um draft bastante absurdo. Ele tá empatado com outros 2 anos no número de estrelas, né? Produziram 12 estrelas. Então, 12 jogadores que têm hoje uma média na carreira acima de 20 pontos somando, né? Rebotes, assistências e pontos. Junto com 2014, 2012 e 2011, mas depois a gente entra nesses dois. Além dessas 12 estrelas de 2018, produziu 10 jogadores sólidos, 13 role players, 13 bancos e 8 busts. Esse draft não tem muito o que falar, é só sentir, né, André? Talvez seja o maior dos últimos tempos. É meu draft favorito. Dos últimos 5 ou 7 anos, tranquilamente, acho que é o melhor, né? E é engraçado que ainda assim teve gente... As duas premidas, tu são acho que esse era o draft que tinha um nome inquestionável, né? Para qualquer um que acompanhasse basquete e soubesse que existe basquete fora da NBA e da NCAA, né? Então, assim, sabia que o Luka não tinha chance dele de dar errado, né? Era um cara que com 17 anos estava sendo MVP no nível mais alto da Europa, né? Não é como muitos dos jogadores que vêm da Europa que estão em uma liga secundária ou estão no banco, né? Acho que o próprio draft de agora 2025 tem um armador espanhol que ele não joga porque está no Real Madrid, né? Então, no Real Madrid tem monstros à frente dele, né? Na rotação. Mas em 18 anos provavelmente vai ser uma escolha top 5 ano que vem. O Luka não, o Luka era a estrela do Real Madrid já. Mas a gente sabe tudo que aconteceu aí com o Suns e o Kings naquele ano, né? Mas ainda tem outras escolhas bem questionáveis. Para mim,
não dá pra falar que é maior, porque é absurdo que o Kings fez na 2, mas o Knicks, tendo escolhido o Kevin Knox, nos poucos que deram errado, né, no top 10, na loteria, e os Sixers, né? É impossível não falar dos Sixers. Você ter um cara como o Mikal Bridges, que jogou a vida inteira, jogou a carreira inteira no college, né? Em Vila Nova, que é na Filadélfia, né? Então ele estava no quintal de casa. A mãe dele é funcionária dos Sixers, pelo menos era, não sei se continua sendo, né? Eles draftaram ele e trocaram por Zaire Smith, né? Um jogador que era um prospector, era daqueles que falaram assim, não, é esse cara, assim como era o Michael Gilchrist. E se resolver o arremesso, vai virar uma baita de uma estrela, porque fisicamente ele é perfeito, pula com o pé acima do aro, é aquela coisa absurda que ninguém nunca viu um jogador desse com essa capacidade física, etc, etc. Eles foram lá e trocaram. E tinha uma necessidade, era um dos raros casos de você ter uma necessidade casar com o melhor jogador disponível, né? Que é sempre aquela dúvida que fala no draft, você drafta por necessidade ou pelo melhor jogador. Ali, aquela escolha 10, né? Óbvio, tinha o Shea ali, mas a gente ainda não esperava que fosse ser o Shea de hoje. Então, o Sixers teve a oportunidade de pegar um cara que encaixava perfeitamente com o elenco que o Sixers tinha em 2018, né? Mas deixaram passar, perderam, então, e até hoje também não conseguiram se recuperar. Quer dizer, se recuperaram de outra forma, né? Com outras trocas e todos, mas assim, se pensar nesse Mikal junto com o Embiid, junto com o Ben Simmons antes do que seja lá o que aconteceu com ele, com a cabeça dele, né? Era um absurdo esse jogador. Essas duas escolhas foram bem da sequência, 9 e 10. Eu acho que são duas que assim, não dá para entender o que aconteceu nessa noite do draft no Knicks e no Sixers. Pois é, André. Inclusive, ó, se a gente pega esse draft, né? Até o Marvin Bagley, se a gente soma as médias, ele entra numa categoria de estrela. Aqui eles foram bastante generosos, né? Se a gente utilizar essa somatória de 20, Generoso, hein? é bastante generoso. Ele entra numa soma com 20,3. É no limite, realmente. O próprio DeAndre Ayton entra, Luka Doncic, JJJ na quarta, Trae Young. Aí, do top 10, os dois únicos que não entram, o Mo Bamba, né, com Orlando, na sexta, e na nona, com o Knicks, com Kevin Knox, que é a pick que você falou. Então, assim, foi um draft que, assim, deu pra errar. Todo mundo que não pegou o Luka Doncic antes, obviamente, errou. Mas, até porque o Luka Doncic soma 45 nessa média, a gente tinha mencionado. Mas até que errou um pouquinho e deixou uma coisa ou outra passar, com exceção do 76ers que trocou, acertou de alguma forma, né? Esse é um dos top 10, eu acho que mais fortes da história, André. Não sei se você concorda, porque, enfim, tem drafts muito fortes e jogadores insanos que saem de um ou outro. Mas, assim, uma turma tão forte quanto essa, e que tem, por exemplo, na 11, ainda, né? Shai Gilgeous-Alexander, na 14, Michael Porter Jr., na 17, Donte DiVincenzo, na 24, Anthony Simmons, na 27, Time Lord, que tem seus probleminhas no joelho, de operações, mas ainda assim, um bom jogador. Na 33, Jalen Brunson, né? Na 36, o Knicks acertou mais do que na pick de loteria com o Mitchell Robinson. E aí, mais alguns jogadores, como Gary Trent Jr., é de fato uma loucura essa classe, né? É um baita de um draft. E até puxar um pouquinho a sardinha pro lado extra NBA, né, de basquete, a própria escolha 29, o Zanan Musa, né, que jogou no Nets um tempo por 2 anos, ele no Real Madrid agora recuperou a carreira, tá jogando muito. Ele é um tipo de jogador que talvez hoje, se voltasse para a NBA, conseguiria ter novamente uma carreira sólida. Talvez tenha ido pro Nets. Pegou aquela fase ruim do Nets, né, de rebuilding deles, mas é um cara que, então, se pensar, ele também faz parte dessa classe, e é
muito bom jogador, tá? É um dos principais nomes hoje no Real Madrid, né? Ou seja, fora da NBA é um dos principais clubes no mundo, né? Então, assim, é um draft muito, muito bom mesmo. Eu lembro de ter acompanhado muito, foi o final da fase do Lakers, né? De acompanhar muito, mas eu lembro muito bem desse draft. Assim, a própria segunda rodada, ela tem muitos jogadores, né, de pensar o D'Anthony Melton, que a gente falou, Bruce Brown, o Vanderbilt, né, do Lakers, mas também tá com essa questão, tá machucado, Gary Trent Jr., Mitchell Robinson, Jalen Brunson, né, que você comentou na 33, Javon Carter, que é um baita defensor, mas tá na bagunça que é o Bulls esse ano novamente. Assim, foi um draft muito forte. Eu lembro disso, tá muito feliz assim com o Lakers de ter feito algumas escolhas. Na época pegou o Mo Wagner, preferia o Mitchell Robinson. Eu lembro na época, até hoje eu achava que ele era um pivô, Mitchell Robinson, um pivô muito mais, encaixaria muito mais com o LeBron, que tava para chegar, né, no Lakers. Mas entendia o Mo Wagner. Então, assim, tava feliz com vários nomes lá, assim, que tinha nessa época dessa safra. Realmente, é um draft muito forte, assim. Tem algum draft específico ou algo que você viu dentro dessa tabela que você queira comentar? Específico. Que eu, pelo motivo errado, né, fala muito, o de 2013, né, acho que a gente pega, é muito clássico falar sobre o Anthony Bennett, né, na primeira escolha, mas acho que é um draft que acabou, se a gente olhar, assim, o resto principalmente a segunda metade da primeira rodada, né, acho que tem bons nomes, né, de ver um KCP, ver um CJ McCollum, Steven Adams, né, que felizmente está com problema no joelho, Kelly Olynyk, Giannis, obviamente, né, Schroeder, um certo lá no meio, em 15º, né, mas eu acho que tem vários nomes, né, a gente vê bastante Gobert lá atrás, o Gobert, o Hardaway Jr., né, o Red Bullock teve uma carreira bem grande, né, de 11 anos. O Raulzinho, né? Com Assim, 17, inclusive. mesmo, acho que Raulzinho dessa safra, é verdade. Então a gente vê assim, mesmo jogadores, ou mesmo drafts teoricamente fracos, às vezes os times conseguem, né? Acho que comentaram muito esse draft de 2024 com 2013, né? Por não ter uma escolha tão forte na primeira, assim, um jogador que fosse considerado uma estrela, que realmente não sei se vai ser difícil o Reese no Hawks virar uma estrela, né? Alguém que vai ser a cara da franquia, mas o histórico mostra aí que o draft sempre tem jogadores, depende muito, acho que passou o draft de como o time desenvolve esses jogadores, né? Então, sabe o que tem na mão, o que precisa fazer para desenvolver, e se tem a estrutura toda. Uma questão de safra também, né? Acho que É curioso, de alguma forma, a gente tem que ver o que aconteceu pro pessoal de 2018 ser tão bom quando nasceu ali. Mas, de fato, tem um draft que simplesmente não tem de onde tirar, né? Não é uma classe boa de jogadores. ou são bons jogadores, mas não é uma estrela, porque realmente é engraçado. Acho que todo mundo. Talvez também a gente venha de uma fase boa, se pensar assim, realmente, né? Os últimos 5 anos, né? De 2018, vamos considerar o Luka como uma escolha, como a primeira escolha, né? Para manter assim, foi Luka, Zion, Anthony Edwards, Cade, né, depois de 2021, Paolo, e o Wemby agora, né? Então, assim, uma sequência muito forte de draft. Então, a gente meio que se acostumou de achar que todo ano vai achar ali vai ter um nome que vai transformar a franquia. E, infelizmente, não é. Tem anos que vem um Andrew Wiggins, como foi 2014, né? Que não foi o jogador no Wolves. Apesar de ser em classe fraca, inclusive, eu tô desconsiderando o 2023 e 2024. 2022, por exemplo, já tem mais estrelas do que 2013.
2013 é a classe que menos produziu estrelas, apenas 5. Mas não foi a classe que teve mais jogadores que nunca nem pisaram na quadra, né? A classe que venceu nesse aspecto foi 2015. 16 jogadores dos 60 que nem viram a cor da bola, né? Eu lembro que isso deve ser muito forte no começo, tanto que se pega a segunda rodada, acho que poucos nomes. Eu não sei também se vai lembrar que 2015, o draft foi 2015, foi temporada 15 e 16, né? 16 a gente teve aquela explosão do cap, né? Então talvez muitos times tenham usado o stash como uma forma de não comprometer um pouco de vaga de elenco e coisa, e aproveitaram para draftar jogadores que nunca pisariam na NBA, ou a classe realmente era fraca, porque ela não tem mesmo. Segunda rodada, se você olhar, tem o Norman Powell, o Pat Connaughton, Josh Richardson, o Richaun Holmes e o Montrezl Harrell, os principais nomes de pensar. Então, uma safra. E o próprio. Tem nomes famosos na primeira rodada, mas foi uma final de primeira rodada relativamente fraco, né? Se a gente olhar os nomes ali, muita gente errando jogadores. Então acho que talvez calhou, acho que juntou um pouco, talvez os dois fatores aí de uma safra fraca também e um pouquinho da parte fora das quadras, né? De impactando aí as O jogador decisões. que mais pontua no draft de 2015 é o Karl Anthony Towns, a pick 1, e o segundo é o Devin Booker, que foi escolhido na 13ª, né? Então, assim, é um top 10 que não pontua tanto, apesar de ter algumas estrelas. Tem um D'Angelo Russell, tem um Porzingis, mas fora isso, nada de muito interessante. Mas queria te dar uma missão difícil agora, porque você estava falando isso, né? Que nem todo draft tem super estrelas, e a gente sempre defende o quanto os role players também são importantes, né, na formação de um time campeão. E esses drafts, assim, são bons também, de certa forma, para você encontrar o cara que dá identidade pro time, né? Geralmente, esse cara que é a alma do time, ele não é o melhor jogador ou a super estrela. É algo que, por exemplo, o Marcus Smart fazia no Celtics, o que o Rodman fazia no Bulls, mas não foi draftado, mas enfim. E se você olha pro Oklahoma hoje, tem muito essa coisa do Dort, né? Ser o cara que se entrega muito em todas as bolas, apesar de não ser a grande estrela. E agora o J-Dub, que também é muito simpático. Porém, eu acho que mais difícil ainda é pensar em jogadores completamente fora da curva, né? Os geracionais, vamos falar dessa forma. E eu acho que a galera às vezes dá uma deturpada nesse geracional, vê um grande jogador muito bom e falar, não, tal pessoa é geracional. Dessas últimas classes, assim, quem você acha que é geracional? E aí, assim, o que você considera também um jogador geracional? Porque eu acho difícil a gente falar que todo draft tem um jogador dessa forma, porque então não é tão geracional, né? Se é todo ano, não dá nem pra ser uma geração nova, né? Não, exatamente, é isso que eu sempre entrei em discussão em grupos e no próprio Twitter, falando, fulano é geracional. Eu falei, cara, todo ano aparece um. Se a justificativa para você falar que o cara é geracional é falar que ele tem as médias iguais às médias do Devin Booker, do Zach LaVine, né, de ter mais um outro, eu falei, cara, já deixou de ser um geracional, porque foi quase que um por ano você acha um pontuador, né? Então assim, eu acho que nos últimos, se a gente pegar em 2010 para cá, vamos fazer essa de cabeça, eu vou pensar em o quê? Anthony Davis em 2012, Luka em 2018 e o Embiid 2000, o Antetokounmpo 2013, né? Porque realmente ainda mais de como ele saiu, né? O Jokic, né? Pensar, parando de pensar um pouco só no topo, né, do draft, e o Embiid, né? Eu acho que realmente são caras geracionais. Por exemplo, um Tatum é geracional? Não acho que seja. É absurdo que joga, absurdo, tudo, mas assim, você tem outros jogadores com o mesmo
com o mesmo perfil, com mesma carreira, né, assim, impacto e tudo mais. Agora um cara que simplesmente transforma o jogo, né, como foi, como são esses outros, eu acho que é aí sim que a gente eleva esse sarrafo, né, para Aí você. geracional mesmo. Exatamente isso que eu falaria nesse sentido. E para mim, o último jogador geracional havia sido o Doncic, e agora é, obviamente, o Antetokounmpo, assim. Eu vejo grandes estrelas e jogadores incríveis nesse meio tempo, assim. Ja Morant, o próprio Anthony Edwards, o Shai, jogadores incríveis, mas que não longe de serem mais do mesmo, mas que não inovam, não fazem a gente ficar um pouco assustado com os rumos do basquete, né. Ué, eu acho que que talvez entraria, mas infelizmente nunca conseguiu, por N motivos, é o Zion, né? Eu acho que quando ele chegou, ele falou, cara, quando ele jogou, sabe, porque eu já sendo mais velho, né, eu lembro do que era o Shaq no auge. Era um negócio absurdo. Então, assim, quando eu vi o jeito como ele estava jogando naquele primeiro ano dele em quadra, ah, lembrou muito, porque era assim, você não tinha como comparar. Falar, ele é muito rápido por um cara, se você colocar um cara forte, que consiga, né, na força, acompanhar ele. Então, e se colocasse um cara que fosse tão rápido quanto ele era muito fraco. Então, era a mesma coisa do Shaq, era o mesmo desafio que existia, assim, né? Mas infelizmente até agora não rolou, né? Entrar nessa prateleira de geracional. E levando em consideração que o Wemby é um jogador muito diferente, você acha que Cooper Flag tem o que é preciso para ser geracional? Boa pergunta. Eu não tinha pensado nele como. Talvez possa ser. Não, assim, acho que o que eu costumo esperar um pouco mais para ver do draft, né? Não deixo. Não vejo tanto o começo da temporada de college assim. Eu sei que ele evoluiu muito bem fisicamente e também a parte defensiva, mas do que eu vi até agora, não me gritou um cara geracional. Eu acho que assim, talvez também esteja um pouco com a cabeça pensando muito nessa questão de como esse draft foi fraco, de estar pensando ele uma prateleira acima do que talvez ele seja, né, por achar que ele vai ser, mas esperar para ver como é que ele joga por Duke, como é que desenvolve o jogo dele, né? Mas é um prospecto bem interessante. Agora, geracional, não sei. Talvez eu colocaria ele mais junto com Banchero, Cade, Cunningham, né, e o Ant, como se jogadores que realmente são ah, prospectos que podem virar um franchise player, que podem ser, sim, a opção número 1 num time, mas geracional, não sei. Eu tô partindo de um pressuposto que é o seguinte, Gabi. Você mencionou Anthony Davis e Jokic, que são centers, e de fato revolucionaram de alguma forma na época do Davis com Cousins e tudo mais. Foi bom, né? Foi bom enquanto durou. E aí a gente tem o Luka Doncic como um armador de ofício, apesar de ser muito grande, e aí, enfim, inovando a posição nesse sentido. E o Embiid ainda como center e Giannis aí um power forward, né? O Cooper Flag entrando como um SF, ele diferencia um pouco dentro da posição, talvez. Não sei quem é a última super estrela geracional que joga como small forward, talvez o Duran em alguns momentos. Não sei, não consigo pensar em um SF que eu lembro de cabeça, assim, muito, muito geracional. Então, talvez na posição ele faça algumas coisas diferentes que a gente se acostumou, né? Hoje, dentro de todas as posições, eu acho que o small forward é a que continua muito parecida com o que era, sei lá, 12, 15 anos atrás. Ser pivô hoje é completamente diferente de ser pivô há 15 anos atrás, né? Então, talvez ele inove nesse sentido. Não sei se acho que pode existir essa possibilidade. Você tá mudo, André. Agora sim. Desculpa. É,
Eu acho que essa posição 3 está cada vez mais estranha no basquete hoje, se a gente for ver, porque ou o cara é um 3-4 ou é 2-3, né? E ele parece ser mais um 3 mais clássico mesmo, assim, realmente. Aí a gente, se for lembrar dos últimos, acho que geracionalzão mesmo, assim, é o Duran mesmo, que hoje já tá jogando mais como um power forward, mas pelas características da NBA, né? Eu acho que pode ser. Eu acho que ele pode ser sim, um cara absurdo o que falam dele, né? Que ele realmente é um jogador muito, muito acima da média, mesmo sendo um ano mais novo, né? Se ele tivesse entrado nesse draft passado, ele teria sido a primeira escolha com folga, né? Então, é, esperar pra ver. Mas acho que potencial tem. Hoje eu não colocaria. Acho que hoje não sei se mostrou tanta, tanto assim pra ser Perfeito. focado. Pra gente finalizar, tem a última tabela, né? Que é a que pega desde 2010 e escolhe, através desses números, o jogador que mais foi valioso dentro de cada posição, né? Então, quem é a pick mais valiosa dos últimos 14 anos, a pick 1, né? E eu acho que a maioria delas dá pra imaginar, mas tem uma coisinha ou outra que surpreende até, especialmente na segunda rodada, né? Que são jogadores que deram muito certo. Mas a pick 1 é Anthony Davis. Esperava, André? Eu acho que se pensando de 2010 pra cá, talvez eu apostaria, se fosse apostar, acho que eu apostaria no Kyrie, né, sendo honesto, mas não surpreende, né? Pelo impacto, acho que muito grande do Anthony Davis nos dois lados, acho que acaba, mesmo com as lesões, mesmo tempo que ele ficou parado, mas eu no escuro, eu apostaria no Kyrie, de 2010 pra cá, mas acho que tá Uma posição que, esses 13 anos que a gente contabiliza, teve 12 estrelas, é o maior número de estrelas, 2 jogadores sólidos e apenas um banco. Não teve role player, também não teve bust, nem jogadores que não jogaram, mas apenas um banco dentro de todos esses. Segundo lugar, Ja Morant. Terceiro lugar, Luka Doncic. Quarto lugar, Kristaps Porzingis. E quinto, Trae Young. Algo te assusta? Não, acho que bate, né? Se pensar 2010 para 2015 ali, tinha uma fase ruim, né? De Cody Zeller tendo pick 4, Otto Porter 3. Então acho que se pensar os principais nomes assim, acho que bate. Talvez que usa muito a estatística individual, né? Talvez o Luka e o Tatum ali, mas os números individuais do Luka são Pois muito é, superiores. a pick 3 ela é engraçada, porque de, de 85 a 2010, quando a gente viu ela, em tese, valia mais do que a pick 2, historicamente, né? Os jogadores da pick 3 são melhores do que o da pick 2. E nessa situação, a gente tem 10 estrelas para cada um, pick 2 e pick 3, mas 3 jogadores sólidos na pick 2 e 4 jogadores sólidos na pick 3. Jogadores mais importantes, né? É um número curioso. Às vezes eu penso com a 2 ou com a 3, talvez a 3 seja boa, apesar de que a minha 2 deu bastante certo. Mas indo lá pro fundo, tem algumas coisas legais, né? De segunda rodada. Jimmy Butler é a pick mais valiosa na casa 30. Montrezl Harrell na 32, que quando surgiu e parecia que ia legal, né, André? E aí do nada acabou o sonho de Montrezl Harrell. Draymond Green na 35, que é inclusive uma das picks mais valiosas, né, de todos os tempos, e a do Warriors. Chris Middleton na 39, obviamente o Jokic na 41, acho que é o melhor custo-benefício da história da NBA. E na 53 temos Raul Neto, tá? Raul Neto é a pick 53 mais valiosa da NBA nesses últimos 14, 13 anos.
Ele durou bastante na NBA, né? Uma coisa até que a gente. Eu falava com o Romanelli, né? Que tem uma coisa interessante na NBA, que se você joga pelo menos 10 anos, você ganha a aposentadoria integral. Né? E o Raulzinho, se não me engano, ele terminou a carreira com 8 anos. E é uma aposentadoria considerável, se não me engano, acho que é $240 mil por ano, mais plano de saúde para a família inteira, para ele, família, pro resto da vida. Então eu achava que ele ia estender a carreira um pouco mais na NBA, pensando um pouquinho nesse lado dos benefícios para quando se aposentasse, né? Mas é realmente, pensar em 53 é uma escolha muito. É quase que uma aposta. Se vingar, vingou, se não, paciência, né? E o Raulzinho teve uma carreira bem. Acho bem sólida. Eu acho bacana a carreira que ele conseguiu trilhar lá, principalmente quando foi pro Sixers, né? No Jazz eu achava que eu não ia ter muito espaço mesmo e A verdadeira loteria é no final do draft, não no começo. André, mais algum apontamento final pra gente terminar? acho que só um comentário que é interessante a gente ver. A gente falou bastante do topo, mas com a nova CBA, que a gente viu o impacto muito forte, né, nessa coisa dos contratos, de não ultrapassar as linhas de April, etc., de quão importante está sendo draftar bem, né, na metade, no final da primeira rodada. Né? Então, assim, acho que muitos times subestimaram por muito tempo isso. O Lakers é um dos casos mais históricos, assim, desde a época do Shaq e Kobe, o dono antigo, né, o Jerry Buss, ele falava muito que ele falava, não, pode trocar, pode trocar, a gente vai sempre escolher lá no final da primeira rodada, prefiro pagar um mínimo para algum veterano qualquer, então se for para trazer um jogador melhor, pode trocar, não tem problema. E hoje eu acho que é uma coisa que não dá mais para fazer, né? Então a gente vai começar a ter cada vez mais olho nisso, acho que os times vão começar também a se preocupar mais, a vasculhar mais e achar jogadores, né? Como a gente tá vendo, mesmo nesse draft mesmo que era fraco, a gente já vê aí, né, o Jared McCain no Inclusive, André, é o único jogador já considerado uma estrela dessa classe, viu? Pois é, que é famosíssimo pelo TikTok, né? Estrela fora das quadras, mas tá jogando muito, né, aproveitando as lesões todas no Sixers, mas tá jogando muito. Ryan Dunn, né, lá no Suns. Então, assim, acho que a gente vê uma mudança de mentalidade. E aí eu queria só destacar um time que hoje pode ter parecido besteira, mas assim, daqui a alguns anos pode dar problema, que é o Spurs. Por quê? Eles fizeram algumas trocas há uns 2, 3 anos já que eles vêm fazendo umas trocas e pegando alguns swaps. Né? Então, quando eles trocaram o Derek White para o Celtics, eles pegaram um swap, além de uma escolha, pegaram um swap em 2028. Depois eles trocaram acho que quando trocaram o DeJounte pro Hawks, eles pegaram, além de 2 escolhas, eles pegaram mais 1 ou 2 swaps também com o Hawks. Então, o que eles estão apostando, né? De que lá, nessa fase, 2027 a 2029, então, a gente imagina que é o começo do auge do Embi, né? E a gente já tá vendo aí esse Stephon Castle, o calor deles desse ano, né? A quarta escolha. À frente já do que se esperava também. Achavam que eles, mal ou mal, iriam jogar esse ano. Tá jogando bastante. Esses caras chegando no auge deles, começando o auge, né, com uns 24, 25 anos, eles vão estar brigando por playoffs. Então a escolha deles vai ser lá no final da primeira rodada. O que eles apostam? Que Hawks e Celtics vão estar finalizando essa fase deles agora de ser times ali disputando, então provavelmente eles vão estar ali, na pior das hipóteses, no final da loteria ou ali na 17, 18. Então o Spurs vai poder dar um salto da pick 24, 25 por uma 16, aí você passa de escolher um cara que talvez vai virar um jogador de rotação para um jogador titular sólido. Então, assim, e com 4 anos de escolha de loteria, né? Então, assim, é um movimento que eu comecei a ver. No começo eu achei estranho, mas depois você passa a olhar um pouquinho mais de cuidado e você assim, não é à toa.
né? Parece que é um retorno bobo, ruim, falando, não, vai apostar contra o Celtics, né? O Celtics ainda vai ter Tatum, vai ter Brown, tudo bem, mas daqui 4 anos o Drew Holiday vai estar com o quê? Com 37, 38, né? O Al Horford com 40 e poucos anos, já vai estar tranquilamente aposentado. Então é uma coisa de ficar de olho aí, Spurs, para daqui a alguns anos a gente ver assim, nossa, como é que eles conseguiram achar mais esse cara com uma escolha 13, 14, então você não precisa, o swap a gente fica sempre pensando, não, vai pegar a escolha, sai da escolha 30 para a escolha 2, para escolher 1, mas não, pode ser só isso, um movimento de 30 para 16, se você olhar, a gente olhar esse histórico dos jogadores, né, por médio por escolha, né? É uma diferença absurda de nível de jogador que você chega. Se você adicionar isso a um elenco com Wemby, Castle, Devin Vassell, Social, Torran, etc., pode ser o que separa. Exatamente. Mas gostei demais desse episódio. Eu acho que ficou bacana. É legal entender um pouquinho mais do que aconteceu nos últimos anos da NBA, fazer essas análises. E sempre bom te ter aqui, né, André? Que nos abrilhanta e nos ajuda sempre nesses números. Eu até falei que você ia gravar com a gente lá no grupo da FBA e o pessoal falou, caralho, André é foda. Então você tem uma grande legião de fãs, da qual eu faço parte também. Eu agradeço também, sempre fã da NBA das Minas, acompanhando no Instagram, no Twitter, tudo, e no podcast principalmente. Ó. Perfeito. Voltará, você sabe, né? Que a gente fala que você vai voltar e a gente aparece pra te buscar. Mas a gente volta na semana que vem com mais episódio. Um beijo pra vocês. Vou deixar os links, inclusive, aí nos comentários. Beijo, André. Outro, valeu pessoal, até mais.